Vamos comentar o módulo 7 da apostila Grécia, períodos pré-homérico e homérico. Nos exercícios resolvidos, a primeira questão é uma questãozinha bem mal feita. É uma questão que exige só memorização, né? Portanto, não há raciocínio nenhum. Você tem um mapa da Europa aqui, destacando o mar Egeu, né, a região onde viveram os gregos, e vem a questão. Os gregos, quando decidiram partir, organizavam-se em grupos ao redor de um chefe. Consultavam os deuses, principalmente o oráculo de Delfos, e embarcavam, levando o fogo sagrado, simbolizando a mãe pátria. Exploraram as costas do Mediterrâneo e do Mar Negro, onde fundaram várias colônias ou cidades. As mais notáveis foram Exceto. Aí você tem as alternativas, né? Mileto, Tarento, Siracusa, Bizâncio e Damasco. A errônea é a E, né? Damasco, capital da Síria, não foi uma colônia grega. Né? O que a gente pode destacar nessa questão são as diásporas. Né? Por dois momentos na história dos gregos, nós vamos ter a dispersão desses povos. Né? A primeira vez foi quando da chegada dos dórios, né, mais ou menos no século XII, em que os gregos saem daqui da Península Balcânica, se instalam nas ilhas do Mar Egeu ou na costa da Turquia atual, né, uma região chamada Jônia. E a segunda diáspora, quando o sistema gentílico entra em crise, você vai ter gregos se instalando no sul da Itália, na ilha da Sicília, né, fundando novas colônias nessa região. A segunda questão nos diz o seguinte: a partir do século VIII a.C., as cidades-estados gregas conheceram um rápido processo de consolidação de suas estruturas internas e, dadas as condições locais, iniciaram o estabelecimento de domínios territoriais em várias regiões do Mediterrâneo. Os fatos determinantes para o estabelecimento dessas colônias, dessas áreas coloniais, foram, vamos lá então, a primeira afirmativa diz: a derrota para os troianos, seguida de um acentuado declínio econômico. Na Guerra de Troia, os gregos vencem os troianos, portanto eles não são derrotados. Não existe nenhuma ligação da dispersão dos gregos pelo Mediterrâneo, com a Guerra de Troia, muito pelo contrário. Segunda afirmativa: a busca de recursos minerais e o desenvolvimento de novas técnicas náuticas. Também não tem ligação. Quer dizer, os gregos dominavam a navegação, vão se tornar grandes comerciantes na região do Mar Egeu, mas isso não tem ligação com a dispersão dos gregos e a fundação de colônias. Terceira afirmativa: a escassez de terras cultiváveis e um crescimento populacional significativo. Isso acontece em torno do século VIII, quando o tal sistema gentílico entra em crise. E essa crise acabará provocando a fusão das comunidades gentílicas, o chamado genus, dando origem às cidades-estados gregas. Então a alternativa correta nessa questão é a alternativa C. Muito bem, vamos para as questões propostas. A primeira questão nos diz o seguinte: quais foram as consequências da invasão dórica para a Grécia Antiga no final do período pré-homérico? Garotada, os dórios são o último povo formador da Grécia a chegar na Península Balcânica. Era um povo guerreiro, um povo que vivia do saque, da pilhagem. Eles vão destruir a maior cidade grega da antiguidade, Micenas, vão arrasar a chamada civilização creto-micênica, provocando a primeira diáspora, ou seja, a primeira grande migração de gregos que vão fundar colônias nas ilhas do Mar Egeu ou ainda na Jônia, no litoral da atual Turquia. Na segunda questão, pergunta-se quais os principais documentos para o estudo do período homérico na Grécia Antiga. Como o nome do período já te indica, homérico, vem de Homero, as duas grandes obras de Homero, os poemas Ilíada, contando a Guerra de Troia, e Odisseia, o retorno dos gregos após a Guerra de Troia, são as principais fontes de informação para conhecermos estes períodos. Muito bem, vamos para a questão número 3, que é um teste dizendo o seguinte: a economia da Grécia no período homérico, século XII ao 8 a.C., tinha como um dos seus traços marcantes o fato de
Garotada, no início da civilização grega, vocês sabem que a atividade central era a agricultura, né? Apesar das dificuldades naturais como as montanhas e o clima seco. Vamos lá então. Alternativa A. Basear-se fundamentalmente na criação de animais, especialmente o cavalo, por sua importância militar. Não, na verdade não é. Os cavalos virão do mundo árabe, né? A civilização árabe é que vai espalhar os cavalos, não é, por toda a Europa. B. Explorar o trabalho escravo, por ser este trabalho considerado uma atividade indigna pelos proprietários. A escravidão vai crescer na Grécia, não é? Ela já existia, evidentemente, mas ela vai crescer sobretudo quando nós temos a expansão comercial das cidades gregas, sobretudo Atenas. Alternativa C. Visar ao comércio marítimo, estabelecendo ligações entre vários pontos do continente europeu. O comércio vai ser, não é, a segunda grande atividade a ser desenvolvida na Grécia, depois da agricultura. D. Apresentar uma característica doméstica, concentrando-se quase exclusivamente no pastoreio e na agricultura. Perfeita essa afirmativa, não é? Durante o período homérico, nós vamos ter a formação de comunidades igualitárias, chamadas genos, onde a agricultura e o pastoreio eram, sim, as atividades principais. Alternativa E. Explorar numerosas colônias, sobretudo na Magna Grécia, tendo em vista a pobreza do solo continental. Na verdade, as colônias gregas não são áreas de exploração. Seria aquilo que a gente chama de colônias de povoamento. Uma colônia grega ela mantinha relações comerciais, sobretudo, com a cidade que lhe deu origem. Mas isso não configura um processo de exploração. Muito bem. A questão 4 diz: nos genos da Grécia não existiam diferenças econômicas e sociais. Lembrando, os genos eram comunidades rurais, igualitárias, porque toda a terra era propriedade coletiva, portanto não existiam diferenças sociais. Entretanto, havia um elemento diferenciador entre seus membros. Estamos referindo-nos a quem? Você tem que lembrar que, apesar do igualitarismo socioeconômico dos genos, havia um diferencial político, havia uma liderança política, que era o pater familia. Vamos lá então. A. A existência da propriedade privada. Não, como eu já disse, a propriedade era coletiva. B. A utilização do trabalho escravo como uma prática comum na organização da sociedade. Você vai perceber que a escravidão nesse período, ela perde força. O trabalho é comunitário e a escravidão não tem um papel de destaque. C. As relações de parentesco com o pater familias, líder dos genos, o que dava a seus filhos uma posição mais destacada na comunidade. Essa alternativa é bem interessante. Alternativa D diz: ao caráter democrático cidadão da sociedade gentílica. Não, você não tem ainda a ideia de democracia. A ideia de democracia será criada na Grécia no período clássico. E a predominância da mulher na organização política em razão do caráter matriarcal da sociedade. Muito pelo contrário. Na Grécia Antiga, as mulheres tinham um papel secundário e não desfrutavam de direitos políticos. Mesmo na democracia ateniense, as mulheres não tinham participação. Muito bem, vamos para a questão número 5. Diz aí: a consequência mais aparente das invasões foi a destruição quase integral da civilização micênica. No espaço de um século, as criações orgulhosas dos arquitetos aqueus, palácios e cidadelas, não são mais do que ruínas. Ao mesmo tempo, vemos desaparecer a realeza burocrática, a escrita, que não passava de uma técnica de administração, e todas as criações artísticas. Quer dizer, o texto fala de um momento de crise da sociedade grega. A crise da chamada civilização creto-micênica, que acontece quando da chegada dos dórios. Então o texto faz uma referência justamente à chegada dos dórios, que vão destruir a civilização creto-micênica, dando origem ao período homérico, que será marcado pelas comunidades rurais, os genos. Alternativa correta, alternativa D. É isso aí, garotada. Até a próxima aula.